Seja muito bem-vinda à Copterapia. Sou Bruno Vitoriano. Nesse canal eu mostro um pouquinho sobre os meus bastidores como copy ghostwriter. E nessa série especificamente, nós estamos estudando um livro que se chama Como Escrever uma Copy que Vende, do autor Ray Edwards. Então, esse é um dos livros que eu comecei a estudar copywriting quando eu de fato decidi que queria seguir esse caminho, que é do digital. E antes da gente começar, propriamente dito, de hoje, eu quero dar alguns recados, né? Essa não é a primeira aula que eu trago sobre esse livro. E eu queria explicar um pouquinho rapidamente aqui para você que está chegando aqui de paraquedas nessa aula, para não ficar perdido por aqui, tá? Esse projeto que eu estou fazendo a respeito, né, do livro é um projeto que faz parte dos meus estudos, tá? Da minha maneira de estudar. Então, essa daqui que é a consolidação da forma como eu estudo, que é ensinar para as pessoas aquilo que eu aprendi a respeito do livro. Tá? Então, a gente vai estudar do começo ao fim esse livro, desde o capítulo zero, desde o capítulo, sei lá, que nem existe, que é sobre o autor, que foi o tema da aula número um. Então, se você está chegando aqui, essa é a aula número 2, né, dessa série. E, à medida que a gente vai avançando, a gente vai percorrer cada um dos capítulos desse livro até o final, tá? Então, é muito importante que você veja, né, os capítulos na ordem, porque senão você vai ficar meio perdido aqui. Então, assim, lógico, eles não têm tanta ligação, mas entenda que existe um passo a passo, né? Então, você vai entender o que é introdução ao copyright, e depois a gente vai ficando um pouquinho mais complexo à medida que o tempo vai passando. Então, é muito importante que você veja na ordem, tá? Eu queria apenas dar essa introdução aqui para você entender o contexto aqui do projeto. Outro ponto importante, e aí eu tenho aqui, obviamente, minha listinha para não deixar, né, e não esquecer de nada, é que você vai perceber que nas aulas eu vou compartilhar uma tela com um Notion. Nesse Notion tem várias coisas escritas, tem tudo que eu vou apresentar para você aqui em termos de aula. E sim, você terá acesso, né, a esse material, você terá acesso a esse Notion. Porém, você só vai ter acesso a esse material na nossa última aula. E por quê? Não é porque eu sou ruim, mas é porque, veja, toda semana a gente vai estudar um capítulo novo. Então, um capítulo novo vai sendo inserido dentro desse Notion à medida que a gente vai estudando. Se você pegar esse Notion agora, você vai pegar ele incompleto. Então, toda semana você vai ter que ir lá e baixar o mesmo Notion para poder pegar o capítulo que está faltando. Então, é muito mais interessante que você espere, né, chegar na última aula para baixar, porque vai estar tudo completinho. Você pode salvar, rever, salvar essa playlist para você revisar todo o assunto, né, que foi dado aqui. Então, enfim, por isso que o Notion só vai ser disponibilizado na última aula, tá? Então, vou revisar e vou reforçar isso em todas as aulas para ninguém aqui dizer que não estava, né, sabendo, ok? Muito bem. Um último ponto que eu quero falar é que essa ideia de trocar essas figurinhas, de fazer essas aulas, de explicar sobre o livro, é para ser uma coisa também de troca, né? Eu não quero só ficar falando aqui, né? Enfim, cagando regras, digamos assim. E em alguns capítulos, em algumas aulas, onde couber, obviamente, teremos alguns deveres de casa. Olha só, você lembra quando, né, enfim, você ia para a escola, tinha dever de casa? Daqui da mesma forma. Copy é muito prático, né? Copy é muito mão na massa, assim. Se você ficar só consumindo e não colocar em prática, você não vai destravar essa habilidade. Então, nos livros, ou melhor, nos capítulos onde couber um dever de casa, nós teremos esse dever de casa. E aí o meu combinado com você é que eu me comprometo a dar feedback para você se você fizer o seu dever de casa. Então, nos dias que tivermos dever de casa, o dever de casa vou apresentar para vocês na aula, mas também vou deixar na descrição do vídeo aqui para você copiar, levar para um Docs aí no seu Drive e botar a mão na massa. E aí você pode compartilhar aqui nos comentários esse seu, se você quiser, se você se sentir à vontade em compartilhar para ser corrigido em um outro vídeo. Ou você pode ir lá no Instagram, vou deixar o meu Instagram aqui para você me seguir por lá. Me manda um DM, manda o link, Bruno, eu fiz aqui e tal. Vou pegar alguns para corrigir sempre na aula posterior, tá? Então, se você estiver assistindo essa aula hoje, já tiver um certo tempo aqui, a aula disponível, aí infelizmente, provavelmente eu vou passar, né? Mas aí eu vou responder você aqui. Então, assim, não vai dar para gravar em tempo real, mas os feedbacks eles vão acontecer.
tá? Então, não deixe de compartilhar, porque, sei lá, o vídeo é de 1 ano. Bota aqui que a gente vai atrás, vai te ajudar da melhor forma, tá bom? Então, usem esse espaço para aprender também. Vou aprender muito com vocês também, com certeza. Eu acho que essas trocas são importantes. E vamos lá, então, vamos para a nossa aula de hoje. A gente vai hoje para o capítulo zero desse livro, que é basicamente uma introdução ao próprio copyright, tá? Então, vamos aqui para o meu Notion para a gente começar. Então, vamos lá, pessoal. Na introdução aqui do livro, ele vai trazer o que é copyright, tá? Então, o tema, né, o foco central aqui desse capítulo é justamente mostrar que copyright é salesman in print. Eu vou explicar o que é isso, calma. Não morde isso aqui, tá? Fica de boa aí. Mas basicamente, mostrar que copyright é a habilidade que mais gera riqueza em negócios, mas que só se desenvolve na prática e que carrega um peso ético, que é o poder de manipular pensamento e ação, exigindo responsabilidade deliberada de usá-la a favor do cliente. Então, eu comentei na aula, né, na aula 1 dessa série, que o Ray, ele é uma pessoa cristã, ele é uma pessoa muito voltada, né, à bondade, né, essa questão do altruísmo, digamos assim. E ele trouxe isso para dentro do próprio método. Você vai ver isso aqui, né, quando a gente for falar sobre o Pestro, que é o framework dele. Então, ele fala que existe uma grande responsabilidade em relação a quem trabalha com o copy. Justamente por isso, porque você vai. E aqui eu não usaria a palavra manipular, mas você vai persuadir alguém a fazer algo, né? Vai persuadir alguém a tomar uma ação. Então, é muito importante que você tenha essa consciência de fazer isso para o bem daquela pessoa, né? Como se você estivesse guiando ela a algo que ela precisa de fato, algo que realmente vai trazer resultado para ela, e enfim, porque isso, né, tem uma questão moral, tem uma questão ética por detrás muito importante. E aí, para ilustrar, né, essa habilidade, né, onde nasceu essa habilidade, ele traz uma história. Eu vou contar aqui para vocês. Então, em 1904, olha, século XX, né, praticamente, existia um cara chamado John E. Kennedy, tá? Vou chamar ele de John aqui para facilitar para a gente. Esse jovem senhor aqui que você está vendo aqui na imagem. Então, o John Kennedy, ele era um ex-policial montado canadense, então ele, tipo, aqueles cavalos lá, enfim, ele era policial lá. E ele acabou se virando copywriter como, né? Diz a lenda que ele mandou um bilhete para um escritório bem conhecido na época, que chamava Lord Thomas, que era em Chicago. E nesse escritório existiam duas pessoas, né? Óbvio, existiam mais de duas pessoas, mas existiam esses dois caras aqui, que era o dono, né, o Lord, e esse carinha aqui, que é o Thomas. Tá? E o Albert Lasker, que fazia parte também desse escritório. Então, ele mandou um bilhete dizendo assim no bilhete, ó, estou no salão lá embaixo. Posso te dizer o que é publicidade. Eu sei que você não sabe. Olha a presunção do cara. Eu sei que você não sabe o que é publicidade. E aí, o dono aqui, né, dos bois, que era esse cara aqui, Ambrose, eu acho que era o nome dele. Isso, Ambrose Thomas. Ele, tipo assim, olhou o bilhete e disse, cara, quem é esse doido, entendeu? Quem você pensa que é? Só que esse carinha aqui, o Albert Lasker, foi, né, pego ali pelo bichinho da curiosidade. Disse, cara, eu vou ver quem é esse John e Kennedy, quem que ele acha que é, entendeu? Eu vou lá ver qual é. E o Albert Lasker foi lá encontrar com esse cara. Então, o bilhete era pro Ambrose aqui, né, pro dono, né, da porra toda lá, junto com o Lord. Mas o Albert foi que pagou para ver ali o que ele tinha para mostrar. Então, ele foi lá e foi se encontrar com esse Kennedy. E aí, quando ele encontrou com o John Kennedy, o John falou pro Albert, basicamente, que copyright, o que é copyright, né? Que é salesmanship in print, que significa dizer, basicamente, venda através né,
do Ed, né, do texto, da persuasão ali a respeito, né, do que está escrito, entendeu? Ele não só mostrou, como ele comprovou que de fato o copywriting é uma arte de persuadir as pessoas, porque ele conseguiu persuadir aqui o Albert a encontrar com ele só por algo que ele escreveu. Então, é uma forma de vender algo através do texto. E aí, eu sei que depois desse encontro aí, o Kennedy acabou aí caindo nas graças dessa galera aqui, deste grande escritório publicitário aqui na época e se tornou aí, diz a lenda, um dos maiores copywriters da história, muito bem pago. Tá? Agora, assim, essa história ela é uma lenda, tá? Não tem nada, nossa, comprovação, assim, lógico, tem. E eu vi um blog, né, onde tem isso bem descrito sobre como era, como foi realmente o crescimento, sobre esse escritório. Mas isso aqui é só um storytelling que o Ray usa no livro para poder prender sua atenção e mostrar ali realmente, meio que na prática, o que é o copyright, né, de fato. E aí, o próprio Ray, ele traz aqui algumas experiências pessoais. Então, ele usa essa história do Kennedy para mostrar e para ilustrar que copywriting é a habilidade mais importante para quem quer ter sucesso nos negócios. Porque você vai precisar dessa habilidade durante todo o seu, né, todo o crescimento desse negócio. Você precisa dela para marketing, você precisa dela para venda, você precisa dela para tudo, praticamente, né, para persuadir as pessoas em todos os âmbitos do seu negócio. Então, ele reforça e traz isso, né, com bastante força no livro dele, que é a habilidade mais importante do mundo. Às vezes até ele estica um pouco a baladeira, assim, nossa, você vai ter um poder de fazer as pessoas fazerem o que você quer, enfim, ainda faz um sensacionalismo ali também, ah, mas de fato é uma habilidade muito importante, tá? Então, ele fala um pouco sobre a própria experiência dele, sobre, né, o quão versátil ele é em ponto de vista de nichos, né? Então ele já escreveu para vários diferentes, seguro, rádio, foi revendedor de banheiro de hidromassagem, pet shop, enfim, uma infinidade de negócios diferentes. E que isso mostra também para a gente que essa habilidade ela não depende do nicho, ela é necessária para qualquer tipo de negócio que você venha a ter, né, que você precisa. Então, ah, eu acho que um ponto importante que ele frisa bastante aqui também é justamente essa paixão pelo produto. É muito mais fácil você escrever para um serviço ou um produto que você é apaixonado, que você confia, que você de fato, nossa, eu sou cliente desse produto, assim, eu sou, cara, que massa, eu sei que isso aqui é feito com cuidado, eu sei que isso realmente aqui entrega resultados para as pessoas. Aí é muito melhor você escrever porque você dá aquele tesão de escrever a cópia para aquilo, sabe? Quando você não gosta daquilo, ou você sente, aqui eu acho que é um ponto bem importante, quando você sente que né, o dono daquele serviço ou produto não tá nem aí, né, para as pessoas, você, não sei, vai dando aquela brochada, assim, para escrever, sabe? Então é muito importante também esse alinhamento aqui de expectativas. Então, o que que o Ray fala sobre, nossa, é possível viver como copywriter? Bom, eu vivo, mas o que ele diz, e eu confirmo aqui do lado de cá, já são mais ou menos 4 anos aí nesse mercado, né, trabalhando com copy em diversos cenários, é que dá para viver sim de copywriting, porém, isso leva tempo, tá? Por que que leva tempo? Eu vou explicar. Leva tempo porque se você considerar que é uma habilidade que você precisa desenvolver, e é uma habilidade que você precisa desenvolver, continuar sempre desenvolvendo, continuar sempre estudando, se atualizando. E não que as outras não precisem, mas tem coisas que mudam com menos intensidade. É igual tecnologia hoje, né? IA, você precisa estar o tempo todo, porque assim, passou uma semana, você já ficou, sei lá, 5 anos atrás, se você não tá seguindo aí o fluxo das coisas. Então, é uma habilidade que demanda realmente uma energia, demanda um tempo para você se dedicar. E as pessoas não têm tempo ou não querem, muitas vezes, desenvolver. E como muitas vezes o copywriting, né, eu vou dizer muitas não, vou dizer todas, o copywriting ele está relacionado à performance, é muito fácil
você ser categorizado como bom ou ruim, porque você vê ali na prática. Então, assim, você faz uma página, essa página não está convertendo, pode ter outras coisas? Pode, mas eliminando a parte da copy, que muitas vezes a pessoa não sabe dizer se ela é boa ou se ela é ruim, aí você tem realmente uma facilidade em ser, em ser julgado, digamos assim, como bom ou ruim. E, e isso é muito gritante, né? Assim, então a pessoa precisa realmente se dedicar bastante, né? Ficar o tempo todo lá melhorando, é uma coisa de otimização constante, etc. E demanda tempo. E aí as pessoas hoje querem tudo mais fácil, né? Elas muitas vezes não estão dispostas a fazer um trabalho que é um trabalho ainda, de certa forma, muito artesanal, né? Que, a gente pode pegar a fórmula de não sei o quê, só que não é bem assim. Não dá pra gente colocar todo mundo em caixinhas, né? Tem que escutar as pessoas, tem que fazer pesquisa, tem que fazer um monte de coisa. Então, não é bem por aí. Não dá pra automatizar pessoas, a mentalidade humana, o comportamento humano. Isso é muito particular. E aí, a gente não consegue realmente fazer isso. Então, não tem como você ficar bom em copywriting se você não estudar, colocar em prática e tirar suas próprias conclusões. Por mais que você tenha templates, por mais que você tenha um direcionamento, ela precisa ser testada, ela precisa ser colocada à prova, de fato. E aí a gente só vai fazer isso se estiver praticando e colocando em prática, de fato, né? Então, é algo que é muito importante. E aí quando você pensa assim, cara, formar uma pessoa como copywriter é difícil, né? Porque é de fato, como que a pessoa vai medir que aquela pessoa tá boa? É se ela escrever e começar a dar resultado para alguém, ou para ela mesma, né? E muitas vezes não é bem assim que acontece, né, no dia a dia. Então, esse é um ponto muito importante aqui, tá? E aí ele vem com aquela parte, né, que eu comentei com vocês, que é tipo assim, nossa, ele deixa um aviso, assim, no final do livro, melhor, no final desse capítulo, dizendo assim, olha, isso aqui, este poder, e aí, né, Homem-Aranha feelings aqui, grandes poderes, grandes responsabilidades, então vocês têm nas mãos agora, ao terminar este livro aqui, de ler esse livro, você terá nas mãos uma habilidade que é incrivelmente poderosa, né? Uma capacidade de manipular o pensamento e a ação das pessoas. Eu diria que mais persuadir, né? Manipular é quando você, de fato, vai fazer algo ali que não necessariamente vai ser bom para ele. Então, por ter esse poder e esse peso, né? Ele defende que você só deveria usar essa habilidade a favor das pessoas, a favor do seu cliente, ou seja, convencer alguém a comprar algo que genuinamente, que verdadeiramente vai transformar a vida daquela pessoa para o bem. Nunca enganar, nunca manipular as pessoas por dinheiro, como nós vemos aí muitas pessoas fazendo. Então ele é bem categórico nesse ponto, assim, e eu acho bem legal isso dele, assim, que eu compartilho dessa mesma ideia. Que se a pessoa tem a intenção de aprender como de se desenvolver em copywriting para enveredar por um caminho que não é esse, né, que é o que vai realmente trazer resultados positivos para as pessoas, etc., que não é isso que ele defende nesse livro, tá? E que para a pessoa deixar o livro para lá e procurar com outra pessoa ali o que ela está buscando. Então, eu acho isso muito legal do Ray, assim. De novo, ele tem, né, um, um pensamento muito religioso até da copy, né? E eu acho que isso faz total sentido, assim, é você persuadir as pessoas a fazer algo, né, a tomar uma ação, algo positivo, algo que realmente vai trazer ali coisas boas para você, né, coisas boas para o cliente, enfim. E aí eu atrelo sempre isso à confiança que você tem naquela pessoa que criou aquele produto ou no próprio produto. Então, não sei aí se você que está assistindo já teve uma oportunidade, né, de trabalhar, sei lá, em uma empresa, ou aqui eu vou extrapolar, né, numa empresa, vendendo alguma coisa que você sabe que aquilo ali é feito, é uma vontade, a pessoa não tá nem aí se a pessoa vai ter resultado ou não. Infelizmente eu já tive, tá? Nesse contexto não é bom, porque você tá pensando ali na pessoa, que ela, né, os desejos dela, o que ela tá buscando, e você, caraca, ela vai receber isso aqui. Não é fácil, não é fácil. Mas não é impossível também você trabalhar em bons projetos. E aí,
Com essa habilidade você pode dizer sim ou não com muita facilidade. Se você for bom em copywriting, com certeza você é, não ficará sem trabalho, porque hoje é muito difícil encontrar bons copywriters de fato. E, obviamente, pessoas que sejam capazes de entender o que um bom copywriter é capaz de fazer. E aí, estamos aqui para mudar este cenário, para tentar, trazer, make the copy great again, em tempos de IA, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa era a nossa aula hoje sobre a parte introdutória de copywriting, para você entender o que de achos é copywriting, afinal das contas. Nossa próxima aula a gente vai aprender sobre como vender sem empurrar mercadoria, sem empurrar a venda, que é uma das coisas que as pessoas mais odeiam, que é parecer aquele vendedor chato que fica só empurrando as coisas. E é lá nessa aula que a gente vai conhecer então o framework do Ray Edwards, que é o pastor, ou pastor, como você quiser chamar. Ok? Então é isso, ficamos por aqui. Vejo você na aula número 3 desta série Como Vender uma Copy que Vende do Ray Edwards. Um abraço e até a próxima aula.